Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Sandro Mendes e juntos nós vamos caminhar pelas veredas da língua portuguesa. O PET de hoje é o volume 7, semana 4, e a gente vai tratar aqui do contexto de produção, circulação e recepção de textos. Bora comigo? Mas se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro das novidades e além disso, façam aí nos comentários as suas perguntas, afinal são elas que me movem a fazer aquilo que eu mais amo, ensinar, pessoal. Para mim não existe educação sem a oportunidade e a liberdade da pergunta. Então perguntem bastante. Do mais, nos siga nas nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram, nosso Twitter e aqui, é claro, no YouTube. E além disso, acesse a nossa plataforma www.plataformaescolaonline.com.br. Agora sim, pessoal, vem comigo! Bom, o nosso PET é introduzido por um texto, que vai ajudar a gente a desenvolver um texto dissertativo argumentativo à frente, ok? Então olhem comigo. Olá, estudante, como você está? Estamos chegando ao fim de mais um plano de estudo tutorado. Vamos ao conteúdo? É muito importante sabermos utilizar os nossos conhecimentos na produção de redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A geração de 45 traz diversos conhecimentos interessantes que podemos aproveitar na hora de redigir nosso texto. A terceira fase do modernismo, geração de 45, trata de questões urbanas e regionalistas, enfatizando os costumes e a variedade linguística utilizada pelas pessoas. Além disso, os autores dessa geração escrevem no pós-guerra, ou seja, as consequências da guerra ainda eram muito latentes na sociedade. Mesmo assim, eles transformaram isso em poesia. Destaco aqui as características de dois autores da geração de 45. Guimarães Rosa utiliza muito o regionalismo, no entanto, diferentemente do regionalismo cultuado pela geração de 30, conferido por uma visão crítica. Este, por sua vez, foi representado por acentuadas inovações temáticas e linguísticas. Guimarães Rosa utiliza o dialeto mineiro para produzir sua obra. João Cabral de Melo Neto, assim como Guimarães Rosa, tem uma escrita voltada para o regionalismo, porém o dialeto em destaque em suas obras é o nordestino. Além disso, ele discute temáticas de cunho social, como violência, exclusão e desigualdade social e miséria. As escolhas regionalistas desses autores trazem à tona um assunto importante da nossa sociedade, o preconceito linguístico. Preconceito linguístico é a discriminação existente entre os falantes de um mesmo idioma, em que não há o respeito pelas variações linguísticas da fala de determinado grupo ou indivíduo. O preconceito linguístico deve ser exterminado da nossa sociedade. Então vamos às nossas atividades, pessoal. Redige um texto dissertativo argumentativo sobre o tema As consequências do preconceito linguístico no Brasil. Nessa redação, você precisa fazer alguma alusão à geração de 45, utilize os textos motivadores abaixo para inspirar a sua produção. Beleza? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Obrigatoriamente, seguir o tema, não fugir do tema, as consequências do preconceito linguístico no Brasil, então a gente tem que tratar das consequências. E fazer também uma alusão à geração de 45. Então, a gente tem que citar em algum momento a geração de 45 no nosso texto, beleza? Então, a gente não tem que discorrer muito sobre ela, a gente tem que fazer uma alusão. Esta é a exigência, beleza? Então, olha aí comigo no texto 1, pessoal. O preconceito linguístico deveria ser crime, por Marta Scher. O preconceito linguístico atinge um dos mais nobres legados do homem, que é o domínio de uma língua. Exercer isso é retirar o direito de fala de milhares de pessoas que se exprimem em formas sem prestígio social. Não quero dizer com isso que não temos o direito de gostar mais ou menos do falar de um grupo social ou de outro. O que afirmo e até enfatizo, é que ninguém tem o direito de humilhar o outro pela forma de falar. Ninguém tem o direito de exercer assédio linguístico. Ninguém tem o direito de causar constrangimento ao seu semelhante pela forma de falar. Texto 2. Ela, entrou no bar e eu, dei uma sacada.
Tipo, ela era, tipo, gente fina e, tipo, engatamos, tipo, um tipo papo, tipo, legal, a terrível, tipo, Nietzsche aguda. Redige um texto dissertativo argumentativo sobre o tema As consequências do preconceito linguístico no Brasil. Nessa redação você precisa fazer alguma alusão à geração de 45, como nós vimos, né? E utilize os textos motivadores para inspirar a sua produção. Esse texto que a gente leu, né? Esses textos aí. Ok, pessoal. Então, aqui nós temos que ater a uma coisa, pessoal. No Enem, né? O PET está dando uma oportunidade para a gente de estudar para o Enem. Então, olhem só, vocês têm que se planejar, porque a nota da redação no Enem é a que mais vale ponto, né? 1.000 pontos só a redação do Enem. Então, ter uma boa estrutura, ter uma boa percepção, né, um bom conhecimento da dissertação argumentativa já colocam vocês à frente, né? Então, prestem bastante atenção no que eu vou dizer para vocês. Basicamente, né, isso varia, claro, a dissertação argumentativa ela apresenta, na maioria das vezes, né, 4 parágrafos. Né? Porque nós temos 30 linhas aí, né, pessoal? Então, dividir esses parágrafos, a melhor maneira é colocar 4, tá? É o mais comum, tá? Então, vamos lá. 4 parágrafos. O primeiro é a introdução, né? Na introdução, eu tenho que saber o que eu vou fazer. Eu não posso começar um texto sem antes saber o que desenvolver em cada parte dele. Beleza? Então, essa estrutura tem que estar muito bem gravada por vocês, ok? Então, na introdução serve para explanar sobre o tema e apresentar a sua tese. No segundo e terceiro parágrafos, a apresentação de argumentos. E no último parágrafo, é a retomada de uma tese para se fechar o texto e a proposta de intervenção. Okay? Lembrando que a proposta de intervenção é uma grade única de correção no Enem, então tem que tomar cuidado, tá? Então é um único critério. Então tomem muito cuidado. Vamos à introdução, então. Olha lá, aqui é uma proposta, lembrando que quando eu releio o texto, toda vez que eu releio esse texto, dá vontade de mudar alguma coisa. Vocês vão ter essa sensação, mas se conformem com o inacabado, beleza? O texto nunca vai estar acabado, ok? Então olhem comigo aí, ó. Na introdução é preciso ter entre 5 e 7 linhas. Vocês vão perceber que 5 linhas é o mínimo que se coloca em cada um dos parágrafos. Porque se eu estou fazendo um planejamento para 4 parágrafos, se eu coloco 5 em cada um, eu tenho o número 20. Né? 20 é o mínimo de linhas que é exigido aí no Enem, ok? Então, a gente vai ficar nessa variação entre 5 e 7 linhas, 5 e 8 linhas, beleza? Então, olha aí comigo, pessoal. Então, como proposta de apresentação do tema e no caso, a apresentação da tese, eu coloquei isso para vocês, ó. O preconceito linguístico se apresenta ao subjugar o outro pelo seu modo de falar, ao depreciar sua fala, sua escolha de palavras, sua língua e sua variação linguística. Dizer que determinada pessoa não sabe português ou que português é muito difícil compõe a rede de mitos que estruturam o preconceito linguístico, oriundo da confusão de que a gramática normativa é a língua e não uma descrição parcial dela. Tal preconceito acaba por causar danos sociais que necessitam de atenção. Ok? Então, eu apresentei aí o tema, né, a respeito, né, do preconceito linguístico, mostrando o que é o preconceito linguístico, e depois eu me posicionei sobre ele, né, que ele causa os danos sociais, né, que vão necessitar aí dessa atenção, ok? Então, ele é prejudicial, né, à sociedade. Então, tá aí a tese. Argumento 1. Então, o nosso segundo parágrafo são os argumentos a parte mais importante da estrutura da dissertação argumentativa, pessoal. Então, essa variação ela vai ser um pouco maior aqui nessa parte, beleza? Então, o argumento 1 vai variar entre 5 e 8 linhas, beleza? Então, notem aí comigo a minha proposta, então, de argumentação. Então, segundo os estudos do linguista Marcos Bagno,
As pessoas são o que falam, uma vez que a língua molda a percepção do mundo e a percepção do mundo molda a língua falada. Com isso, subjugar o outro pelo seu modo de fala é mais do que desqualificar a sua fala. É, na verdade, depreciar a sua identidade, a sua percepção de mundo. E é expurgá-lo da sociedade como se a variante linguística escolhida fosse um erro. Percebe-se, portanto, que as consequências do preconceito linguístico são avassaladoras, pois nas entrelinhas do não reconhecimento e desprestígio da fala de alguém está a perda do direito de falar, e sem esse direito, o indivíduo está fadado à inexistência. Então, olha só que forte, né, pessoal? Então, eu utilizo do Marcos Bagno, que é um estudioso justamente do preconceito linguístico, beleza? E argumento 2 é um argumento mais próprio, olha lá. Além do exposto, quando a variante padrão é ensinada nas escolas tradicionalistas como um ideal linguístico a ser atingido, como única vertente correta da língua, isso colabora com a formação de indivíduos que irão perpetuar a ideia de que qualquer outra variante é incorreta. Com isso, a tendência é que se perpetue o preconceito linguístico, comprometendo toda a riqueza cultural e identitária que carregam as palavras, além de prejudicar a formação dos alunos enquanto seres sociais ativos, uma vez que o não reconhecimento do outro compromete a estrutura social. Então, olha só esse argumento aí, a partir do anterior, né? Então, foi um argumento meu a partir daquela citação anterior, ok? Então, variando também entre 5 e 8 linhas, ok? E por conclusão, a variação é entre 5 e 7 linhas, eu coloquei aqui mais extenso, mas é preciso cortar algumas coisas, mas eu vou explicar por quê. Há aqui, né, uma forma de colocar duas propostas, né? Foquem em uma, cortem a outra, né, e escolham, né? Na verdade, escolham aí a proposta que vocês vão se ater. Olhem só, pessoal, então, o que eu coloquei de conclusão para vocês, ó. Diante de tudo que foi dito, então notem essas introduções, né, nos parágrafos de retomada e progressão, né? Então a gente retoma o que foi dito antes e progredimos, né? Então é importante que se tenha na introdução de cada parágrafo um elemento de retomada para que você consiga desenvolver a ideia anterior do parágrafo de agora, né? Então, enfim, vamos lá comigo, ó. Diante de tudo que foi dito, ao perceber os danos severos causados pelo preconceito linguístico, torna-se necessária uma intervenção no processo educacional básico. Os professores de língua, com o amparo da gestão, devem assumir uma posição investigativa e produtora de um conhecimento linguístico teórico e prático que abandone a velha atitude repetidora e reprodutora de uma doutrina gramatical contraditória e incoerente. Deve-se mostrar a riqueza cultural abarcada pelas palavras. Para isso, os professores podem desenvolver um sarau, destacando autores da geração de 45. Olha aí a minha alusão, ó, de João Cabral de Melo Neto, né, e Guimarães Rosa, que valorizavam a brasilidade por meio das falas populares. Assim, por meio da educação, do reconhecimento do valor das palavras do outro, que se pode principiar o distanciamento do preconceito linguístico, né? Então, é isso, pessoal. Essa foi a minha proposta. Lembrando que há alguns elementos aqui que a gente poderia tirar, né? Lembrem-se sempre, pessoal, sempre eu digo para vocês isso, assim, escrever também é cortar. Retirar os excessos, né? É muito importante retirar os excessos e deixar no texto aquilo que de fato é essencial. Esse texto ainda, se a gente for ler, ainda tá com alguns excessos que vocês podem retirar, beleza? Então, façam melhor do que isto, né? E retirem esses excessos, beleza? Então, bora comigo? Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado demais dessa aula. Espero que esse texto tenha ajudado vocês, tá? Espero que eu tenha dado alguma luz aí no fim do túnel para vocês. E curtam esse vídeo se acaso tenha te ajudado, beleza? Não se esqueçam de estudar bastante. Afinal de contas, a vida é muito curta para ser pequena. Então façam dela grandiosa, pessoal. Um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!